Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? Estamos aqui nesta manhã de domingo, essa manhã abençoada, para mais uma reflexão da palavra de Deus. Queremos louvar ao Senhor, por mais esse dia que Ele está nos dando. Louvamos a Deus pela vida, pelo cuidado, pelo sustento que Deus tem tido para com cada um de nós. Que Deus possa estar também abençoando grandemente a sua vida, a sua família. E é muito bom poder estarmos aqui ainda nesse tempo que não estamos podendo reunirmos presencialmente, mas através dos meios de comunicação podemos estar juntos, adorando, servindo a Deus e meditando na sua palavra. Nesta manhã de domingo, estaremos meditando um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro de Isaías 64, versículo 4. Estaremos meditando esta manhã sobre o tema Deus age no tempo e na história. Mas antes de nós adentrarmos a palavra do Senhor nesta manhã, eu quero convidar você para nós orarmos a Deus, para nós nos colocarmos diante de Deus, para nós agradecermos a Deus por esse dia, para colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus nesse dia e pedindo a direção de Deus por tudo que vamos vivenciar ao longo desse dia, que seja tudo para a glória do Senhor e que também o nosso coração esteja acessível a receber a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos aqui diante da tua presença, com os nossos corações felizes, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado grandemente. E é maravilhoso podermos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor e também, Senhor, para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos permitindo viver. E nós queremos Te louvar, Senhor, pela vida nesse dia. Pedir que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor conduza nossos passos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações nesse dia, que sejam tudo para glorificar o Teu nome. Ó Deus, nós Te louvamos pela vida da irmã Roberta, pela vida do irmão Jean, que estão aqui cuidando da parte da transmissão, Senhor. Assim pedimos que o Senhor abençoe toda a sua família. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe nesta manhã cada vida, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que visualizar este vídeo, ó Pai querido, que possa ser tocado pela palavra do Senhor. Assim nós oramos no nome santo e precioso Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados, então estaremos lendo a palavra de Deus no livro de Isaías 64, versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Vou ler mais uma vez. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. E eu quero meditar, segundo esse texto que lemos esta manhã, sobre o tema Deus age no tempo e na história. Meus amados, Deus age no tempo e na história daqueles que o temem. E a palavra do Senhor, ela está repleta, repleta de fatos, acontecimentos, que houve ali a interferência de Deus, a mão de Deus em favor daqueles que o temiam, daqueles que o amavam, daqueles que o seguiam. Deus é tremendo, porque Deus cuida dos seus de uma forma toda especial. Meus amados, nós vemos no Antigo Testamento, o Antigo Testamento está repleto de exemplos da interferência de Deus. Não é verdade? E nós vemos ali o dilúvio. Nós vemos ali as 10 pragas, lá no Egito, quando Deus ali interfere ali para libertar o seu povo,
que estava cativo, oprimido por Faraó. Aquele povo de Deus que clamava, que estava ali em tremendos gemidos, e Deus então levanta um homem chamado Moisés para libertar o seu povo. Mas antes disso ali, o povo do Egito experimenta ali o poder, a mão de Deus, para eles poderem entender e verem que aquele povo servia um Deus verdadeiro. Meus amados, ainda falando sobre o dilúvio, vemos ali quando havia uma grande maldade terrível sobre a terra. E Deus se entristeceu de haver criado o homem, que estava numa tremenda rebeldia contra Deus. Mas havia ali uma família temente a Deus, a família de Noé, a única família achada temente a Deus. E por causa daquela família achada temente a Deus, Deus então pediu que eles construíssem uma arca. E Deus os livrou e os salvou do dilúvio, mas todos os demais pereceram. Mas Deus interferiu ali, livrando, salvando do dilúvio aquela família. Meus amados, como nós vemos assim, nós vemos também outra interferência ali de Deus, a escolha do rei Davi. Quando Saul estava distante de Deus, da palavra de Deus, dos caminhos de Deus, seguindo em outras direções, e Deus não era mais com Saul. E Deus então pede que Samuel vá até a casa de Jessé e unja como rei Davi, aquele que seria o rei, aquele que estaria conduzindo a nação de Israel. Esses são apenas alguns exemplos que eu estou citando para você da interferência de Deus. Porque, meus amados, o mundo, o planeta Terra, tudo está nas mãos de Deus. E Deus vai interferir a hora que Ele quiser, e como Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas nós vemos aqui quando Deus interferindo, fazendo em favor daqueles que o amam, daqueles que o seguem. Mas, meu amado, é no Novo Testamento que nós vemos o ato do Senhor, a encarnação do Verbo, a manifestação pública do Emanuel. Quando a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, e Ele se fez homem, e Ele habitou entre nós. Jesus, que era 100% homem, 100% Deus. Meus amados, que veio a este mundo, que sofreu todo tipo de questões que você possa imaginar, todo tipo de dor, de angústia, de desprezo, de sofrimento, e sendo crucificado, e ainda tendo que carregar a sua cruz, levando sobre sua cabeça a coroa de espinhos, nas suas mãos e pés aqueles pregos enormes, fazendo tudo isso por amor a cada um de nós. Fazendo isso para que eu e você, que estávamos contaminados com o pecado, condenados à morte, para que tivéssemos uma oportunidade, uma chance de nos arrepender dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida a Ele, e Ele perdoar os nossos pecados, e nos religar novamente com Deus, uma vez que estávamos separados e destituídos da glória de Deus. Vemos aí a grande interferência do amor de Deus por nossa causa, pela sua criatura. Deus nos ama. Meus amados, a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 13, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Em João 5,17, Jesus confirma essa verdade. Ele vai dizer, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus estava dizendo ali, eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho em favor, em cuidado daqueles que me temem, daqueles que me seguem, daqueles que me amam. Então, meu amado, vale a pena temer a Deus, vale a pena obedecer a sua palavra, vale a pena ser fiel ao Senhor Jesus com a nossa vida, com tudo que Ele colocou em nossas mãos, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. As suas mãos estão estendidas sobre o teu povo. Então é tremendo, é algo maravilhoso. Deus trabalha em favor dos seus. Isaías 40, versículo 28 diz, Deus não é como os homens, Ele não se cansa e nem se fadiga.
O salmista também vai dizer que os olhos de Deus estão em todo lugar. Todo lugar, meu amado. Aonde você estiver, Deus está te vendo. Deus conhece a sua situação. Deus conhece a sua diversidade. Deus conhece o seu problema. E eu quero dizer para você, Ele também tem a solução. Então nós precisamos confiar em Deus. Precisamos temer a Deus. Não dorme e nem cochila, por isso o Salmo 121, ele atesta a fidelidade dele em favor do seu povo. O agir de Deus em tudo, podemos ver o agir de Deus em tudo. Deus agindo na natureza, no homem, e dando assim livramentos. Quando as nossas forças se acabam, Deus age em nosso favor. Mas o segredo, meu amado, para obtermos o agir de Deus, primeiro, é preciso que haja temor a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo uma geração. Como está faltando temor a Deus? Estamos vivendo uma geração que apesar, às vezes, de conhecer a palavra de Deus, os ensinos de Deus, mas nas suas atitudes, nas suas escolhas, não levam em conta a palavra de Deus. Isso é falta de temor a Deus. E isso traz consequências na vida do homem. Por isso temos vivido uma geração que temos sofrido muito com muitas coisas na natureza. Muitas vidas têm sido ceifadas. E até o momento que estamos passando da pandemia, nós temos visto aí Deus agindo, Deus falando com a humanidade. Então, meus irmãos, entendemos que é tempo de voltarmos para o Senhor, é tempo de estarmos nas mãos do Senhor, confiando ao Senhor, arrependendo dos pecados, confessando a Ele e nos colocando de coração humilde, quebrantado diante do Senhor. O segredo para obtermos o agir de Deus é esperarmos nele. O salmista diz que nós devemos esperar no Senhor, devemos confiar no Senhor, devemos entregar a nossa vida ao Senhor. E como é bom a gente saber que Deus está cuidando de nós. Como é bom saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso. Como é bom saber que mesmo diante das adversidades que venham sobre nós, nós temos um Deus que é muito mais poderoso do que qualquer pandemia, do que Covid-19 ou qualquer outra coisa que possa acontecer, porque Ele está no controle de tudo. Então devemos esperar nele, devemos confiar, devemos crer, devemos aguardar, e a nossa fé, ela deve estar firmada somente no Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que quem espera em Deus descansa, fica calmo, confia em suas promessas, não se deixa impressionar pela circunstância, não é dirigido pelo que sente ou vê. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus amados, aqueles que confiam em Deus, aqueles que esperam em Deus, têm uma vida mais tranquila, têm uma vida mais sossegada, têm uma vida muito mais abençoada. Mas existe algo que impeça o agir de Deus a nosso favor. Quero levar você nesta manhã a pensar sobre isso. Existe algo que possa impedir o agir de Deus a seu favor. E o que pode ser, pastor? A incredulidade. A incredulidade, o não crer em Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Se você fizer uma oração não crendo, ela não será respondida. Então nós precisamos crer em Deus de todo o coração, para que assim possamos termos ali o agir de Deus na nossa vida, no nosso favor, no nosso cuidado, saber que, olha, Deus, Ele está presente. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quantas pessoas se dizem cristãos, quantas pessoas se dizem conhecedor da palavra de Deus, mas diante das adversidades, das lutas, tentam dar uma mãozinha para Deus, como se Deus não fosse suficiente para o ajudá-lo ou resolver o seu problema. Isso é falta de crença em Deus. Então a incredulidade tem levado o homem à destruição, ao distanciamento de Deus. A outra questão também que impede o agir de Deus são pecados não confessados. Quantas pessoas estão cuidando do pecado no seu coração, como se fosse um animalzinho de estimação? Vai cuidando dele, vai deixando ele ali. Ele é bonzinho, ele não faz mal.
E isso tem levado pessoas distantes de Deus. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem com que Deus vire o rosto para não olhar para nós e para não ouvir a nossa oração. Então, meus amados, é preciso que tenhamos uma vida quebrantada diante de Deus, é preciso que tenhamos uma vida de arrependimento, de humilhação diante de Deus, e devemos confessar a Deus, ou seja, devemos dizer para Deus qual é o pecado. Devemos reconhecer e colocar diante de Deus que é grandioso para nos perdoar e nos purificar de qualquer iniquidade. Lá em Mateus 17, versículo 17, diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrerei? O pecado, ele traz sofrimento. E quanto sofrimento tem causado na vida das pessoas, das famílias, por causa do pecado. Então, meu amado, a santidade, a purificação, uma vida consagrada a Deus, ela traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, traz o cuidado de Deus, traz a interferência de Deus. A gente pode ver que na história do passado, a gente vê aqui no Antigo Testamento, do Novo Testamento também, quantas vezes Deus ali interferindo em favor de seus servos. Mas a gente vê que são homens, mulheres consagradas a Deus, de uma vida santa para com Deus. Isaías garante que esperar em Deus não traz decepção, que está lá em Isaías 40, versículo 31. Exemplos do agir de Deus em favor dos seus servos. E eu quero lembrar aqui na vida de Elias, aquele homem de Deus. Deus usa corvos e uma viúva pobre para alimentar o profeta em tempo de seca em Israel, que está registrado lá em 1 Reis 17. Deus alimentou aquele homem, cuidou daquela mulher, eles não morreram de fome, num tempo de escassez, porque Deus interferiu cuidando deles, porque ele era um homem de Deus, vida consagrada ao Senhor. Na vida também de Pedro, aquele homem de Deus, grande homem de Deus, Deus enviou um anjo para soltá-lo da prisão injusta de Herodes, que está registrada lá em Atos 12, de 1 a 13. Deus interferindo em favor do teu servo, soltando, tirando ele das garras da prisão. Diante, meus amados, de tantos relatos bíblicos, podemos ver o poder de Deus. E eu quero nesta manhã, você que está participando conosco, você também que vai estar vendo este vídeo posteriormente, que Deus está trabalhando em favor dos seus. Mas lembre que Deus é fiel, que nós também precisamos ser fiel a Deus com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Devemos ter uma vida quebrantada, uma vida de arrependimento, uma vida de sinceridade com Deus. E aí devemos confiar em Deus e saber que a mão de Deus, ela está sobre os seus. E eu quero finalizar nesta manhã de domingo, essa manhã abençoada, deixando para você um texto que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já pensou? Olha quantas coisas boas Deus tem para aqueles que o amam, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que levam a sério a vida de santificação. Deus tem coisas tremendas, Deus tem coisas maravilhosas. Então vale a pena continuar tendo uma vida submissa a Deus. Que nesta manhã você possa olhar para a sua vida, que nesta manhã você possa colocar um propósito no seu coração. Eu quero a cada dia ter uma vida santa, uma vida separada, porque eu quero que as bênçãos de Deus, elas venham sobre a minha vida, sobre a minha família. E com certeza Deus estará cuidando todos os dias de cada um de nós, enquanto neste mundo estivermos. Ele está no controle. E quando nós partirmos daqui, estaremos com Ele na eternidade. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. E eu quero convidá-lo nesta manhã para nós orarmos ao Senhor. Grandioso e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nesta manhã nós te louvamos pela tua palavra lida e pela tua palavra explanada, Senhor, por esta palavra que veio aos nossos corações nesta manhã. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma tremenda, Senhor. Nesta manhã viemos nos colocar diante do Senhor, pedir que o Senhor perdoe os meus pecados.
Ó Deus, que o propósito do nosso coração seja ter uma vida santa, consagrada diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, nessa manhã nós colocamos diante do Senhor cada vida, cada família, cada pessoa, Senhor, e que esta palavra possa achar guarida em cada coração. Ó Deus, nós te pedimos por esse dia, que o Senhor possa estar nos direcionando, nos conduzindo, Senhor, e sendo conosco, nos dando sabedoria e entendimento para vivermos uma vida agradável ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, então assim estamos chegando ao final deste culto dominical matutino e também agradecer pela sua vida que está aí participando conosco. E eu quero aqui lembrar a você que está aí acompanhando, que vai estar vendo esse vídeo posteriormente, lembrando a você que no dia 30 e 31, na quinta e na sexta-feira, nós teremos o pastor Sinfrônio Jardim Neto, onde ele estará trazendo um treinamento gratuito, algo que vem para abençoar a sua vida, que vem para abençoar a sua família, né? Sobre o projeto Jesus Não Desistiu de Você. Então você não pode perder, tá? E vai ser transmitido no YouTube do Sinfrônio Jardim, Sinfrônio conhece, a partir das 8 horas, das 20 horas. Então convide a sua família, seus parentes, participe, é totalmente gratuito e é algo que vem para abençoar grandemente a sua vida, tá bom? E lembrando a você que hoje às 19h30 estaremos aqui novamente para cultuar e louvar ao Senhor. Que Deus assim o abençoe rica e poderosamente.